Antes de ganhar forma em metal e fibra, o Ford GT40 nasceu como uma ferida aberta no orgulho de um homem poderoso. Uma proposta rejeitada, um aperto de mãos quebrado e uma humilhação pública colocaram Henry Ford II em um caminho sem volta. E se não pudesse comprar a Ferrari, ele iria destruí-la no território que Enzo mais valorizava, Le Mans. O GT40 surge então como um manifesto de vingança, criado às pressas, guiado por engenheiros que não seguiam regras e movido por um único objetivo: provar que dinheiro, teimosia e raiva podiam derrubar o reinado italiano que dominava a prova havia décadas. Mas Le Mans é tão mágica, tão única, que ela tem o poder de criar bestas a cada temporada, e décadas depois, outro monstro surgiria para redefinir o impossível. Enquanto o GT40 representava a vingança americana, o Porsche 917 representava a teimosia alemã diante do fracasso. Nascido instável, perigoso, praticamente incontrolável, o 917 parecia destinado ao esquecimento, até que o olhar atento de um engenheiro transformou o desastre em perfeição, da noite para o dia. E o que era indomável se tornou imbatível. Ambos, GT40 e 917, dois carros separados por alguns anos, mas unidos por um mesmo território, o campo de batalhas de Le Mans, onde honra, orgulho e engenharia decidem quem entra para a história. Um venceu para provar um ponto, o outro venceu para sobreviver, e ambos destruíram a Ferrari no meio do caminho. Hoje você vai entender como duas máquinas criadas por motivos de fúria e desespero se tornaram lendas que mudaram o automobilismo para sempre. Os rebeldes de Le Mans. O Vingador, Ford GT40. Era 1960, o mundo dos carros estava no meio de uma efervescência tecnológica e cultural. Carros mais rápidos e sofisticados começaram a surgir, enquanto o público se encantava com novos designs e tecnologias, tornando as corridas e os lançamentos automotivos eventos aguardados e celebrados nas ruas e na mídia com certa frequência. Entre os modelos que estavam em alta na época, dois carros voltados para a família ganhavam destaque: o Volkswagen Beetle e o Ford Falcon. O Beetle conquistava o coração das pessoas com o seu design arredondado e simpático. Já o Ford Falcon, robusto, espaçoso, era o favorito das famílias que buscavam um carro confiável para longas viagens. No segmento dos esportivos, o Jaguar E-Type, equipado com um motor de 6 cilindros e 265 cavalos, vinha forte, sendo considerado um dos carros mais lindos da história. Enquanto isso, na Fórmula 1, o lendário Ferrari 156 Sharknose dominava as pistas. As corridas pelo mundo, principalmente em eventos como as 24 horas de Le Mans, eram os lugares onde as maiores fabricantes automotivas do planeta se enfrentavam e mostravam seu poderio. Olhando de longe, tínhamos a Ford, uma empresa que era famosa pela produção em massa e da cultura americana, mas que, até então, não era vista como uma força dominante no universo dos carros de competição. A fabricante americana, naquela época, era conhecida principalmente por seus carros de rua confiáveis e acessíveis, como o Ford Mustang, que se tornaria um ícone cultural dos Estados Unidos. Embora a fabricante tivesse uma sólida reputação com seus veículos, no território das competições automotivas, era dominado por fabricantes europeus que priorizavam desempenho e inovação, e isso, de certa forma, incomodava os cabeças da Ford. Em contrapartida, a Ferrari construiu uma dinastia em Le Mans, vencendo de forma consecutiva, de 1960 a 1965. Liderados por Enzo Ferrari, a equipe era movida pela paixão, pela velocidade e pela busca incessante pela perfeição. Modelos como o 250 Testarossa, com seu motor V12 e design elegante, se tornaram ícones que encantavam as multidões ao longo do circuito. A escuderia era soberana. Os Estados Unidos precisava de um feito grandioso para marcar sua presença, e não apenas ser lembrado como uma marca de carros utilitários, e a Ford resolveu se arriscar para ter a recompensa. Foi então que Henry Ford II decidiu olhar para a Europa com ambição, querendo elevar o prestígio da marca, e através da Ferrari, com sua hegemonia em Le Mans, parecia a melhor maneira de conseguir isso tudo. E o plano original mais simples
por que não comprar a Ferrari e juntar o DNA da elegância italiana com a força produtiva americana? O melhor dos dois cenários, que só a gigante Ford seria capaz de desembolsar rios de dinheiro para concluir isso. Em 1963, a Ford fez uma oferta para adquirir a Ferrari. O objetivo era aproveitar o know-how da Ferrari nas competições para elevar a reputação da Ford, especialmente em eventos como a Le Mans. A Ford enviou advogados e realizou auditorias nas finanças da Ferrari. Tudo parecia encaminhar para um acordo, mas nos 45 do segundo tempo, o Commendatore recuou durante as negociações. Enzo Ferrari leu os termos finais do contrato e descobriu uma cláusula que limitava sua autonomia no controle da Ferrari, especialmente em decisões relacionadas à equipe de corridas. Isso era algo inaceitável e inegociável para Enzo, que sempre colocou a competição acima de tudo e decidiu que nunca entregaria o controle de sua amada empresa a uma possível rival. Se io voglio correre alle Mans e voi non volete che io corra alle Mans, io ci vado o non ci vado? Yes, no. You are correct. You do not go. In quel caso, se non dovessi... Grazie, ho capito. La mia dignità di costruttore, di uomo, di italiano è profondamente offesa dalla vostra proposta. Isso se tornou uma afronta direta ao orgulho da Ford. Henry não viu apenas uma negociação mal sucedida, ele sentiu uma afronta pessoal, uma rejeição que feria o seu orgulho e que se tornaria um ponto de virada na história da fabricante. Então tudo se resumiu a: se eles não poderiam comprar a Ferrari, então eles iriam derrotá-la, e seria dentro da Le Mans. Não seria apenas uma vitória sobre uma empresa concorrente, mas uma redenção pública, uma reviravolta que provaria ao mundo que a indústria americana também tinha capacidade de vencer no mais prestigiado palco do automobilismo. E, para deixar tudo ainda mais dramático, seria no continente dos rivais. Na época, era uma batalha onde apenas os melhores entravam. As corridas de 24 horas desafiavam a resistência não apenas dos motores, mas também dos pilotos e das próprias equipes. Vencer aquele evento significava superar seus rivais na pista e alcançar um status lendário. A Ferrari, dominava, não apenas com a sua engenharia que era superior, mas também com paixão e história que eram extremamente difíceis de se igualar. Enzo era um homem que personificava a excelência e a obsessão pelo automobilismo, e essa paixão se refletia nos carros que sua equipe produzia. Ao lado da escuderia, outras lendas também corriam, como a Porsche e a Jaguar, que sonhavam com a oportunidade de tomar o título dos italianos. A Porsche, por exemplo, com seus modelos 904 e 906, estava constantemente buscando a vitória e estabelecendo novos padrões em aerodinâmica e eficiência. Em 1963, a Ford se juntaria a esse grupo de gigantes com um objetivo definido de não ser apenas campeão, e assim, dentro de um projeto de vingança, nasceria o Ford GT40. O carro seria projetado com um único propósito: destronar a Ferrari. A missão era complexa e envolvia figuras icônicas do automobilismo, como Carroll Shelby, o lendário engenheiro que trouxe seu carisma e expertise técnica para liderar o projeto, e Ken Miles, o piloto britânico que colocaria seu coração na pista para fazer o carro vencer. Shelby, com sua experiência prévia em criar carros vencedores, sabia que a chave do sucesso não era apenas potência pura, mas também resistência, confiabilidade e um espírito destemido. O projeto começou com a aquisição de uma base já existente. A Ford comprou o chassi do Lola MK6, projetado por Eric Broadley, que se tornou o ponto de partida para o GT40. Broadley, conhecido por seu trabalho inovador em carros de corrida, trouxe para o projeto um chassi monocoque em aço, que proporcionava a rigidez necessária para suportar as altas velocidades e curvas intensas de Le Mans. Esse era um conceito avançado para a época, pois muitos carros ainda utilizavam estruturas tubulares. Apenas 3 unidades foram construídas, e o modelo participou de algumas corridas notáveis. Em 1963, durante a Bahamas Speed Week, o ainda nomeado MK6 GT
equipado com um motor Chevrolet de 6 litros, venceu uma das provas, marcando apenas uma vitória significativa em sua breve trajetória, mas mostrando muito espaço para uma evolução. Mas em um hangar improvisado na Califórnia, o time da Ford começou a criar algo que se tornaria uma lenda do automobilismo. O GT40 foi equipado inicialmente com um motor V8 de 4.2 litros, que foi posteriormente substituído por um V8 maior de 7.0 litros, capaz de produzir mais de 485 cavalos de potência. O carro foi desenhado com um perfil baixo, daí o 40 no nome, que se refere à sua altura de apenas 40 polegadas, uma exigência para manter o centro de gravidade baixo e maximizar a aerodinâmica. O GT referia-se à categoria Grand Touring. A equipe também trabalhou intensamente na aerodinâmica do carro, utilizando o túnel de vento para testar e refinar o design do GT40. Eles sabiam que precisavam combinar tecnologia de ponta com uma execução perfeita, diferente da Ferrari, que focava em fazer um motor muito forte. E como bem dizia Enzo, quem focava em aerodinâmica é porque não era bom o suficiente com o que se ia embaixo do capô. Inclusive a frase de capa do nosso canal, você já reparou nisso? A equipe americana trabalhava sem descanso, motivados pelo desafio de superar a escuderia italiana no que eles faziam de melhor. E a criação do modelo envolveu muita tentativa e erro. Cada detalhe, desde o formato do chassi até o design das entradas de ar, precisava ser minuciosamente calculado para maximizar a eficiência e downforce. O GT40 utilizava uma estrutura de monocoque em aço, o que era uma inovação para a época e conferia maior rigidez ao carro, essencial para as altas velocidades. Além disso, a Ford trouxe diversos especialistas europeus para contribuírem no projeto. Isso fez do GT40 um esforço verdadeiramente internacional. Ken Miles, com sua sensibilidade apurada para mecânica e performance, foi um dos grandes responsáveis por transformar o projeto em realidade. Sendo um piloto muito técnico, ele ajustou o carro de forma que pudesse competir de igual para igual com os europeus, algo que não tinha sido feito antes por nenhuma outra fabricante americana na história. Miles era um piloto detalhista e também um engenheiro competente, conhecido por sua habilidade em diagnosticar problemas durante os testes e ajustar o carro para obter o máximo desempenho. O trabalho do britânico foi crucial para adaptar o GT40 às condições severas de corridas longas e desgastantes como a própria Le Mans. O piloto era um dos maiores defensores da importância da confiabilidade, algo que a Ferrari já dominava e sabia que não bastava apenas ter um carro rápido, era preciso ter um carro que aguentasse as extenuantes 24 horas. Carroll Shelby, por sua vez, sabia como motivar a equipe, trazendo o gerenciamento de pessoas, um espírito de luta e uma crença inabalável de que podiam derrotar os italianos. Ambos, Shelby e Miles, representavam a alma do projeto, um desejo incontrolável de vencer e uma recusa em se curvar à derrota. A fome de vitória de ambos era nítida e refletia diretamente em toda a fábrica. Só que apesar de toda a fome e desejo de glória, os primeiros grandes desafios do famoso e robusto GT40 mostraram que, se quisessem mesmo alcançar o topo do mundo automobilístico, eles precisariam abrir mão de muita coisa e lidar com... E o início? Bom, não foi nada fácil. Na verdade, foi o total oposto disso. O GT40 era uma máquina impressionante no papel, mas as primeiras grandes tentativas na pista foram, no mínimo, frustrantes. Em 64, o carro fez sua estreia em Le Mans e não demorou muito para que o sonho da Ford se tornasse um pesadelo. Problemas técnicos, falha de motor e inconsistências levaram à derrota precoce. Cada erro parecia ser um aviso doloroso do quanto a Ferrari estava anos-luz na frente. Enzo Ferrari assistia das tribunas com um sorrisinho satisfeito, enquanto a equipe Ford voltava para casa com um sentimento amargo. Antes de se estabelecer como um competidor sério, a máquina da Ford precisou passar por testes rigorosos em Sebring, Daytona e até na própria pista de Le Mans. A dor e a derrota faziam parte do processo. Os testes foram marcados por falhas frequentes, mas foram fundamentais para identificar problemas mecânicos e aprimorar o carro.
O motor V8 de 4.2 litros do GT40, embora poderoso, nunca se mostrou confiável o suficiente para aguentar a maratona de 24 horas. O carro sofria com problemas de superaquecimento, falhas de transmissão e falhas no sistema de freio, que eram fundamentais para enfrentar os trechos sinuosos e de alta velocidade do circuito de La Sarthe. Esses problemas mostravam ao mundo a falta de experiência da Ford em corridas de longa duração. Além disso, a comunicação entre os engenheiros americanos e europeus nem sempre era fluida, o que adicionava um tempero extra de dificuldade ao desenvolvimento. E aqui deixo a frase do gênio Gutensteiner que resumia a situação: quando chove mer, nunca é garoa. Mas o fracasso não diminuiu o ímpeto da Ford. Pelo contrário, ele alimentou a busca pela glória. Henry Ford II não queria saber o quanto de problemas pairava no ar. Ele estava obcecado em derrotar a Ferrari. Ken Miles e Carroll perceberam que o carro tinha muito potencial, mas que precisariam superar problemas fundamentais para competir de verdade e também para não passarem vergonha. Aliás, mais vergonha. O ano de 1965 também não trouxe a vitória que a Ford tanto desejava, mas mostrou sinais de progresso. Foi nesse momento que a equipe ajustou a potência do motor, substituindo-o por um V8 de 7.0 litros que proporcionava mais torque e resistência para a corrida de Le Mans. O motor, desenvolvido com a colaboração da Carcraft, dessa vez oferecia mais de 500 cavalos de potência, garantindo resistência e velocidade durante as longas 24 horas de Le Mans. Além disso, a equipe realizou ajustes na suspensão e aerodinâmica. Phil Hamilton, braço direito de Shelby, foi o principal responsável por criar soluções inovadoras para problemas de resfriamento e frenagem, que antes havia prejudicado o desempenho. Essa mudança foi essencial, pois o motor maior não apenas oferecia mais potência, mas também era mais confiável devido à sua capacidade de operar em rotações mais baixas para o mesmo nível de desempenho, reduzindo o desgaste e o risco de falhas durante longos períodos de alta exigência. A suspensão também foi redesenhada para lidar melhor com o desgaste dos pneus e a exigência constante da pista. A equipe introduziu novos elementos para tornar o carro mais estável e confiável. A transmissão também foi modificada, uma vez que as caixas de câmbio anteriores não suportavam as longas horas de corrida. Ainda assim, problemas inesperados surgiram, um diferencial quebrado aqui, um motor superaquecido ali. O caminho era repleto de obstáculos, e a cada fracasso, os engenheiros se aprofundavam ainda mais nos detalhes, buscando soluções inovadoras para cada problema identificado. Apesar de todos os revés no processo, o GT40 começava a mostrar sinais de que podia realmente triunfar contra os gigantes, e foi então, em 1966, que tudo mudou. A pressão psicológica sobre a equipe era imensa. Eles não estavam apenas correndo contra a Ferrari, estavam correndo contra o tempo e contra o peso das expectativas de Henry Ford II, contra toda a indústria automobilística americana e contra todos os 10 milhões de dólares investidos no projeto. A equipe se reestruturou, trazendo o peso da engenharia americana junto com a expertise de Shelby e a habilidade apurada de Ken Miles. A pressão era insuportável, precisavam de uma vitória, e eles sabiam que este seria o ano que definiria o legado do GT40. Seria um triunfante símbolo de resiliência ou um fracasso colossal e inesquecível. Cada membro da equipe estava ciente de que não havia margem para erros. Cada ajuste no carro, cada decisão estratégica seria determinante para alcançar o objetivo final. As noites sem dormir se tornaram recorrentes. Os engenheiros e mecânicos e pilotos trabalhavam incessantemente, ajustando cada componente e testando os limites do carro. Ken Miles, especialmente, era incansável. Ele conhecia o GT40 como ninguém e sabia exatamente o que precisava ser feito para transformar aquele carro em um vencedor. Sua dedicação e habilidade em extrair o máximo do carro eram essenciais para o projeto. Ele testava o GT40 de forma incansável, empurrando o carro ao limite, buscando cada fraqueza, cada possível ponto de falha que pudesse ser melhorado. Miles também contribuiu com os ajustes finos, como melhorias nos carburadores Weber e no sistema de escape, que ajudaram o GT40 a atingir uma performance ideal sem comprometer a resistência. Carroll Shelby, por sua vez, era um grande motivador, fazendo toda a equipe acreditar que vencer a Ferrari não era apenas possível, mas era inevitável.
Não se tratava de se, mas quando. A confiança de todos aumentou ainda mais quando, antes da prova final, em 5 de fevereiro de 66, eles fizeram as 24 horas de Daytona e venceram. Apesar do nível de competição ser menor, eles já tinham um grande ponto: o carro tinha aguentado tranquilamente a corrida inteira. E finalmente veio a Le Mans de 1966, aquela retratada em Ford versus Ferrari, com 13 Fords GTs 40 contra 8 Ferraris, todos com potencial de vitória e sob o olhar tenso de Henry Ford II e sob o olhar confiante de Enzo Ferrari. Mas Le Mans era o que realmente importava, porque naquela época a prova era mais do que uma corrida, era o palco onde as lendas nasciam e reputações eram feitas ou destruídas. Desde sua primeira edição em 1923, as 24 horas de Le Mans testavam não só a velocidade, mas também a resistência mecânica e física de pilotos e máquinas, em um formato brutal que exigia estratégia, habilidade e muita coragem. Em meados dos anos 60, a prova já havia se tornado o maior espetáculo do automobilismo mundial, atraindo fabricantes que queriam provar sua superioridade tecnológica e até testar inovações para aplicar nos modelos convencionais produzidos em massa. Era lá que os sonhos de engenheiros e pilotos se encontravam com o glamour europeu, os aplausos do público e a tensão de enfrentar um dos lugares mais perigosos dos esportes a motor. Era lá que a Ford queria cravar o seu nome na história. E então chegou o grande dia, 18 de junho de 1966. A largada foi dada e o GT40 já mostrou sua presença logo de cara. O carro número 1 estava mais rápido do que nunca e dessa vez também estava preparado para durar. Logo no começo da corrida, um problema inesperado apareceu para tentar assombrar novamente a Ford. A porta do carro número 1 estava com problemas, não querendo fechar, interferindo na aerodinâmica do carro. Rapidamente, Miles voltou para o box e ajustou a porta, conseguindo focar de vez na corrida e encaçar o dominante carro vermelho. A corrida foi intensa, Ferrari e Ford lutaram lado a lado, revezando a liderança em um confronto direto que parecia mais pessoal do que profissional. Os pilotos da Ford, Denny Hulme e Ken Miles, estavam determinados, acelerando cada curva, cada reta e buscando todos os limites possíveis, querendo vencer. Quando o amanhecer chegou sobre o circuito de La Sarthe, o público podia sentir que algo histórico estava prestes a acontecer. A Ford, que durante anos havia fracassado e sido humilhada, agora dominava a corrida. O trabalho incansável da equipe finalmente se materializou em uma liderança segura. No final, não foi apenas uma vitória, foi um massacre. O Ford GT40 não só venceu a corrida, mas conquistou as 3 primeiras posições, deixando a Ferrari e o próprio Enzo Ferrari atônitos. A vitória da Ford em Le Mans não foi apenas histórica, foi meticulosamente planejada. Henry Ford II, determinado a enviar uma mensagem de superioridade, ordenou que seus 3 carros cruzassem a linha de chegada juntos, simbolizando a força da equipe Ford sobre a Ferrari. Porém, a decisão gerou controvérsias, como você deveria saber se viu o filme. Ken Miles, que liderava com maestria durante a corrida, foi prejudicado por essa estratégia. Apesar de ser o piloto mais rápido, ele perdeu a vitória individual devido a uma regra técnica. O carro de Bruce McLaren, que havia largado mais atrás, foi declarado vencedor. Essa decisão deixou Miles frustrado e muitos fãs consideraram esse momento uma mancha no triunfo. A tática funcionou como marketing, mas sacrificou o reconhecimento pessoal de um dos maiores pilotos da história e talvez o maior responsável pelo triunfo do modelo naquela ocasião. A vitória de 66 marcou o início de um domínio sem precedentes. O agora chamado Ferrari Killer pela própria Ford continuou a vencer em Le Mans por mais 3 anos consecutivos, tornando-se uma lenda e um símbolo de determinação americana. As vitórias de 67, 68 e 1969 não foram menos espetaculares. Elas consolidaram a posição da Ford como uma potência mundial nas corridas, algo que ninguém imaginava ser possível alguns anos antes. A trajetória vitoriosa, no entanto, foi marcada por uma tragédia que abalou o mundo do automobilismo. Ken Miles, o talentoso piloto britânico, que foi peça-chave no desenvolvimento do GT40 e na vitória de Le Mans em 66,
perdeu a vida apenas 2 meses após a corrida histórica. Durante os testes do protótipo do Ford J-Car, um carro projetado para suceder o GT40, Miles sofreu um grave acidente no Riverside International Raceway, na Califórnia. O carro que ele pilotava apresentou instabilidades aerodinâmicas, saiu da pista em alta velocidade, capotou e pegou fogo, causando a morte instantânea de Miles. Um golpe devastador para a equipe da Ford, que não perdeu apenas um piloto excepcional, mas também um engenheiro brilhante e um espírito inovador. Mas no fim das contas, a vingança de Henry Ford II não foi apenas alcançada, foi celebrada, repetida e eternizada. O GT40 se tornou um ícone, representando a vitória sobre a principal rival italiana e uma prova de que o trabalho em equipe e a persistência e a capacidade de aprender com os erros são ingredientes indispensáveis para o sucesso. E como certa vez bem disse o próprio Carroll Shelby, eu nunca fiz nada na minha vida que não fosse difícil. Se fosse fácil, não valeria a pena fazer. A Ford sabia que descansar sobre os louros não era uma opção. Em 67, introduziu o GT40 MK4, uma evolução radical em relação ao modelo anterior. Esse carro apresentava um chassi completamente redesenhado, construído em alumínio tipo ninho de abelha, um material leve e incrivelmente resistente. O design também foi otimizado em termos aerodinâmicos, com uma carroceria mais longa e um perfil mais agressivo para melhorar a estabilidade em altas velocidades. E essa abordagem foi recompensada com mais uma vitória em Le Mans, consolidando a Ford como uma potência absoluta do automobilismo. Embora o GT40 MK4 tenha sido um sucesso, ele marcou o fim da produção intensiva do GT40 como um carro de competição. Regulamentos alterados pela FIA para as temporadas seguintes limitaram motores de grande capacidade, como o V8 de 7.0 litros a 5 litros. Isso exigiu mudanças significativas no carro, levando ao ressurgimento do GT40 MK1, com motores menores e mais eficientes, que ainda assim provaram ser competitivos. Entre 68 e 69, o GT40 voltou a brilhar. Equipado com motores V8 de 4.9 litros, essas versões focaram na eficiência e confiabilidade, mantendo a essência de durabilidade que era a marca registrada do carro. A vitória de 69 foi particularmente memorável, quando Jack Ickx e Jack Oliver conquistaram o título em uma das disputas mais acirradas da história da Le Mans, cruzando a linha de chegada com uma diferença de apenas 120 metros para o segundo colocado. Ao final de 69, o GT40 havia cumprido seu propósito. Com 4 vitórias consecutivas em Le Mans, ele entrou para a história como um dos maiores carros de corrida de todos os tempos. Embora a Ford tenha se retirado do cenário de corridas de resistência de alto nível após esse período, o legado do GT40 perdura, tanto como um símbolo de inovação, quanto como a realização do sonho de Henry Ford II de derrotar a Ferrari em seu próprio território. O desenvolvimento do GT40, desde o MK1 até o MK4, é um testemunho da dedicação, engenharia e competitividade feroz que redefinem o automobilismo. Mesmo após sua aposentadoria, o carro continua a inspirar gerações de engenheiros, pilotos e entusiastas, garantindo seu lugar imortal na história de corridas e, inevitavelmente, iria para as ruas. O carro exclusivo, o GT40 MK3, foi uma adaptação que preservava o DNA de corrida enquanto incorporava modificações para o uso diário. O motor V8 foi ajustado para cerca de 335 cavalos, garantindo potência controlada e conformidade com os regulamentos de emissões e ruídos. Externamente, a traseira foi alongada para incluir um porta-malas, os faróis foram reposicionados para atender às normas de iluminação e os pneus foram adaptados para maior durabilidade. No interior, assentos mais confortáveis, ar-condicionado e um painel redesenhado foram adicionados, criando um ambiente mais habitável. A suspensão e a transmissão foram suavizados para oferecer dirigibilidade prática em estradas públicas, mantendo um toque esportivo. Apenas 7 unidades foram produzidas, tornando o MK3 uma raridade. Alguns bons anos depois, os carros modernos como o Ford GT de 2005 e a edição de 2017 são verdadeiras homenagens ao GT40 original. O modelo de 2005, projetado como uma celebração dos 100 anos da Ford, traz um motor V8 sobrealimentado de 5.4 litros que entrega impressionantes 550 cavalos de potência, alcançando 330 km por hora, e sendo equipado com um chassi de alumínio que equilibra leveza e robustez. Já a edição de 2017 se destacou com o seu motor EcoBoost
V6 biturbo de 3.5 litros, gerando 647 cavalos de potência, acompanhado de uma carroceria feita inteiramente em fibra de carbono e sistemas de aerodinâmica ativa que se ajustam em tempo real para maximizar a estabilidade e o desempenho. Esse modelo conquistou uma vitória marcante nas 24 horas de Le Mans em 2016, na categoria GTE Pro, exatamente 50 anos após o triunfo histórico do GT40 em 66. E você se recorda do que eu falei no começo desse vídeo? Lembra que tudo que eu narrei aconteceu após uma única frase. E foi desse cara aqui. Nunca deixarei ninguém me dizer como correr minhas corridas. E outra grande fabricante que nunca deixou ninguém ditar como correr e competir foi a Porsche com o 917. Chegou a hora de te contar sobre o carro que nasceu de um grande erro. O indomável Porsche 917. A década de 1960 foi uma época de mudanças. As rígidas normas sociais do mundo pós-guerra estavam desaparecendo rapidamente, trazendo uma nova e empolgante luz para várias indústrias. Ícones da música como Bob Dylan, Beatles e Rolling Stones ganharam destaque. O movimento hippie estava em alta e o famoso festival de Woodstock encerrou a década com um estrondo. Já no mundo da engenharia, também estávamos vendo uma mudança drástica, era o auge da corrida espacial, e os Estados Unidos cumpriram a promessa de Kennedy de levar o homem à Lua antes de 1970. That's one small step for man, one giant leap for mankind. A tecnologia robótica começou a dominar as linhas de montagem das fábricas, redefinindo a manufatura em todo o mundo. Isso se refletia aos carros de rua da época. Por exemplo, nos anos 1960, a indústria automotiva vivia uma era de prosperidade econômica e inovação. Consumidores buscavam carros que fossem símbolos de status e estilo de vida, resultando em alguns dos modelos mais icônicos e potentes da história, como o Jaguar E-Type, lançado em 1961, com motor de 6 cilindros e 265 cavalos de potência, e que foi aclamado como um dos carros mais bonitos já feitos, sendo elogiado até por Enzo Ferrari. A marca italiana também não ficaria atrás com a Ferrari 250 GTO, lançada em 1962, com um motor V12 de 3.0 litros e 300 cavalos. Tornou-se um dos carros mais raros e valiosos. No mesmo ano, outra lenda, o Shelby Cobra, combinando leveza britânica e potência americana com um motor V8 e 271 cavalos. Em 63, a Chevrolet apresentou o Corvette Stingray, um V8 clássico de 360 cavalos. Junto dele, o orgulho britânico, o Aston Martin DB5, famoso carro de James Bond. Além do Ford Mustang em 1964, simbolizando liberdade e aventura. E a Porsche introduziu o 911 com seu design ímpar. Uma lista pesada de carros que definiam a década de 1960, com sua busca por velocidade, luxo e inovação, influenciando gerações futuras e refletia também dentro das pistas. No mundo das corridas de resistência, ao longo dos anos, eles foram moldados não só pelo avanço tecnológico, não apenas pelas leis da natureza, mas também pelas regras definidas pela Federação Internacional de Automobilismo, a tal da FIA. Essas regras, muitas vezes mais mutáveis do que a própria natureza, reagiram às pressões e mudanças nas necessidades do esporte. À medida que as regulamentações evoluíam, os carros nos circuitos também mudavam, alguns anos se destacando mais do que outros devido às inovações e desafios apresentados. O Porsche 917, o protagonista de hoje, é um exemplo marcante dessa evolução. Embora inicialmente não tenha sido reconhecido como uma grande força por todos, o 917 saiu de erro para ser uma solução bem sucedida para um problema específico: as restrições impostas pela FIA nas corridas de longa distância, conforme estabelecido no apêndice J, regras do grupo 5 para o período de 1969 a 1971. Essas regras foram implementadas para equilibrar a competição e incentivar a inovação entre os fabricantes, além de tentar impedir dominâncias de alguns por longos períodos. Nada de novo no automobilismo.
Te explico. Em 1960, foi uma era de intensa competição e evolução tecnológica nas 24 horas de Le Mans, destacando a ascensão de marcas icônicas e momentos históricos. De 1960 a 62, a Ferrari dominava com seus carros. O Ferrari 250 TR60, pilotado por Olivier Gendenbein e Paul Frère, seguido pelo Ferrari TR61, em 61, com Phil Hill e Olivier Gendenbein. Em 62, a Ferrari continuou sua série de vitórias com o 330 TRI LM, novamente com Hill e Olivier. Em 63 e 65 vencia com clássicos 250P, 275P e 250LM respectivamente, consolidando sua dominância com 6 vitórias consecutivas. A virada histórica ocorreu em 66, quando a Ford quebrou a hegemonia da Ferrari. O Ford GT40 MK2, pilotado por Bruce McLaren e Chris Amon, que venceu a corrida, com a Ford ocupando as 3 primeiras posições. Essa vitória resultou de um esforço massivo da Ford para derrotar a Ferrari, após a tentativa fracassada de aquisição da marca italiana por Henry Ford II. Até 1967, os grandes carros de resistência, geralmente considerados os carros de Le Mans, não tinham limitações de motor. Essa foi a era do próprio Ford GT40 e, como mencionei antes, o MK4, que venceu no ano seguinte. Ah, e fica tranquilo, logo vai ter vídeo documentário dessa lenda aqui, que eu sei que vocês já pediram. Com tudo isso dito, novas oportunidades para os engenheiros que buscavam as melhores maneiras de desbancar tanto Ferrari quanto Ford e dominar as pistas iria surgir, além de possibilidade de novos protagonistas que era real, e assim apareceria o 917. Porém, a pequena Porsche precisava resolver um grande problema. Mas antes de sonhar com qualquer glória, a empresa alemã precisaria primeiro resolver uma briga, para depois entrar em outra. Primeiro, a Porsche dessa época não era a de hoje com máquinas icônicas. Além disso, um agravante no período. A Porsche foi marcada por tensões internas significativas entre as famílias Porsche e Piëch, que controlavam a empresa. A divisão de poder entre os descendentes de Ferdinand Porsche e Louise Piëch gerou conflitos sobre a direção da empresa. Ferdinand Piëch, neto de Ferdinand Porsche, emergiu como uma figura-chave devido ao seu papel no desenvolvimento de carros de corrida inovadores, como o Porsche 917. Sua abordagem agressiva e ambiciosa criou tensões com outros membros da família e executivos da empresa, que preferiam uma abordagem mais conservadora, focada em carros de rua. As disputas internas refletiam diferenças de visão estratégica. Enquanto a família Porsche queria manter o foco nos carros de rua, o lado de Ferdinand Piëch e a família queriam investir em competições de automobilismo e inovação técnica, sair um pouco da zona de conforto. Essas divergências levaram os conflitos sobre investimentos e prioridades de desenvolvimento, afetando a eficiência da empresa. A estrutura de governança da Porsche, complexa e muitas vezes disfuncional devido às rivalidades familiares, resultou em uma governança corporativa menos produtiva. Apesar desses desafios, a visão de Ferdinand levaria a melhor sobre o conservadorismo e, por consequência, o 917 apareceu para provar a sua visão e também impulsionar novos patamares de inovação e desempenho. Mesmo com as tensões entre as famílias Porsche e Piëch, que continuaram nas décadas seguintes, mas a capacidade de eventualmente trabalharem juntos permitiu que a Porsche emergisse mais forte. Inclusive, mais tarde em sua carreira, Piëch alcançaria grandes feitos, como projetar o lendário Audi 4 e se tornar o chefe do grupo Volkswagen. Voltando ali no meio dos anos 60, eles não tinham um orçamento muito alto para de fato criar um carro vencedor. O desafio era enorme. Contudo, o ambicioso Piëch, com pouco mais de 20 anos, tinha apenas um objetivo: ele queria vencer as extenuantes 24 horas de Le Mans. Sua jornada começou em 67. Lembra que falei da constante mudança de regras na categoria? Pois bem, o órgão regulador decidiu que os carros haviam se tornado muito rápidos, caros e perigosos. Como resultado, eles limitaram a capacidade do motor a 3 litros. A Porsche percebeu rapidamente o movimento e os diretores devem ter olhado um para o outro com surpresa e dito: veja,
com muito pouca despesa extra, poderíamos produzir os 25 exemplos completos. E para obtermos um motor maior, simplesmente multiplicaremos nosso motor de 8 cilindros por 1,5 e teremos um 12 cilindros de 4,5 litros. As regulamentações também afirmavam que se um fabricante pudesse produzir 25 veículos que atendessem aos padrões de segurança da corrida, a capacidade poderia ser aumentada para 5 litros. A Porsche percebeu que, para chegar ao topo, teria que fazer muito mais do que o existente 908 de 3 litros. Teriam que mirar um pouco mais alto. Além de construir os tais 25 carros, o tempo era extremamente curto, apenas 10 meses. E o fracasso não era uma opção para a Porsche. Então, nos meses seguintes, engenheiros foram para a prancheta e mecânicos mobilizados para o projeto. Até mesmo os contadores não escapariam de sujar as mãos de graxa. A pressão na fábrica da Porsche na segunda metade de 1968 era enorme. 25 carros em 10 meses era algo inimaginável. É seguro supor que nenhum dos engenheiros passou muito tempo com suas famílias. Em vez disso, passaram meses imersos em cálculos complexos e designs para tornar o objetivo da Porsche uma realidade. Incrivelmente, em 31 de março de 1969, a Porsche havia feito o impensável. O engenheiro-chefe Hans Mezger e sua equipe tinham os carros prontos para a inspeção da Comissão de Esporte Internacional. Alguns haviam argumentado que a Porsche havia ludibriado as regras, com metade dos carros montados em eixos de caminhões e não exatamente prontos para rodar. Outros afirmam que os carros estavam genuinamente prontos para serem testados, mas não importava o que alguns tinham pensado, a linha passou no teste. Após 10 meses extenuantes e incontáveis funcionários sobrecarregados, a Porsche finalmente conseguiu colocar o 917 onde ele pertencia, na pista de corrida. Mas o que faz a Porsche acreditar que o 917 era seu ingresso para a vitória? Afinal, eles estavam competindo contra grandes fabricantes com um orçamento muito maior e um histórico comprovado. A primeira coisa que você precisa saber sobre o Porsche 917 é que ele era ruim, muito ruim. O lançamento oficial do Porsche 917 aconteceu no Salão do Automóvel de Genebra em março de 1969. O carro chamou atenção pelo seu design aerodinâmico avançado e sua engenharia inovadora. O carro estava equipado com um motor de 12 cilindros flat e 4,5 litros, capaz de produzir cerca de 580 cavalos a 8.400 RPM. A construção, com o uso extensivo de materiais como alumínio e fibra de vidro, também foram destaque. Muitos esperavam que o novo grande Porsche varresse facilmente todos os adversários em poucas corridas, mas não foi bem assim, pelo menos não no início. A foto de divulgação da imprensa de 25 carros alinhados para inspeção de homologação permaneceu sua única aparição pública e rumores começaram a surgir nos bastidores de que os testes feitos não foram promissores. Rumores terríveis de instabilidade, falta de aderência e medo. Mas afinal, o que o Porsche havia feito de tão errado? Com um custo relatado de quase $1.250.000, e em meros 10 meses de suposição à foto da imprensa, eles haviam criado um motor boxer de 12 cilindros, resfriado a ar, e um chassi de tubo de alumínio, suspenso em geometria moderna de grande prêmio, envolto em uma carroceria coupé em forma de lágrima. Ele tinha inicialmente 520 cavalos de potência para controlar e podia chegar a 370 km por hora, se ele ousasse. Era uma máquina construída às pressas, com experimentação mínima antes, e todos os 25 exemplares incorporavam os mesmos erros. Eles eram quase indomáveis, uma besta furiosa sem controle algum. Parado, era uma obra-prima magnífica. Foi literalmente construída ao redor de seu enorme motor, mais de 272 kg de unidade de potência, com mais de 76 centímetros de comprimento e 76 de largura. Muito leve de fato, com aproximadamente 800 kg, era quase 200 kg mais leve que alguns dos seus rivais. Isso foi feito através de uma engenharia excepcional. O carro tinha juntas de suspensão e caixa de direção de titânio, um centro de disco de alumínio e uma carroceria de fibra de vidro, tudo para torná-lo o mais leve possível. No coração da inovação da Porsche estava um chassi revolucionário desenvolvido pelo engenheiro Helmut
Bot. O quadro pesava apenas 42 quilos. A estrutura era composta por vários tubos soldados juntos para formar triângulos. A Porsche criou esses tubos a partir de uma liga de alumínio única para manter o baixo peso. Os engenheiros calcularam as forças máximas esperadas durante a corrida e usaram isso para determinar exatamente quão forte cada tubo precisava ser. Como prova de quão meticulosos eram esses cálculos, alguns tubos tinham menos de 2 milímetros de espessura. Lembre-se, isso foi no final dos anos 60 e a humanidade ainda não havia pousado na Lua, faltava pouco. A Porsche fez tudo isso sem softwares de computação moderno, e qualquer erro humano teria resultados desastrosos. Com isso em mente, os engenheiros criaram uma nova maneira de identificar problemas potenciais. Eles bombeavam um gás pressurizado nos tubos do chassi para testar sua tenacidade. Qualquer rachadura faria a pressão cair e sinalizaria que algo estava errado. Com todos esses elementos leves juntos, estava o primeiro motor de 12 cilindros da Porsche, que produzia 580 cavalos. Cada unidade levava cerca de 160 horas para ser concluída, e assim como o chassi, era composta de algumas ligas exóticas. Após meses de testes secretos, inovações revolucionárias e dezenas de engenheiros exaustos, o 917 entrou nos testes das 24 horas de Le Mans, e o resultado foi um desastre completo. Porém, não havia dúvidas, ele era rápido. Rápido não, muito rápido. O carro foi para a pista e de fato um deles chegou a ultrapassar 380 km por hora na reta Mulsanne. Só que ainda assim, os pilotos hesitavam em entrar no cockpit e pegar no volante. Muitos optaram por dirigir o 908. O medo se concretizou. O 917 era pouco confiável, para dizer o mínimo, difícil de manusear. A determinação de Piëch em projetar um carro com o mínimo de arrasto e downforce possível criou uma bala impossível de dirigir. Isso ficou claro quando os carros entraram nos boxes em Le Mans em 1969. O 917 nem conseguiu começar. Outro viu a tragédia acontecer logo em seguida. O piloto britânico John Wolfe sofreu um acidente massivo na primeira volta, perdendo a vida na hora. Dos dois 917 que continuaram, um sofreu vazamento de óleo na 15ª hora e o outro perdeu a embreagem 2 horas antes do final da corrida. Após o evento, o piloto britânico Dick Atwood disse que temeu por sua vida. Apesar de estar na liderança por várias horas, ele ficou aliviado quando o carro finalmente quebrou. Isso, supostamente, se devia à falta de downforce suficiente na traseira, o que fazia com que o carro balançasse e se tornasse difícil de manobrar, além de problemas de confiabilidade mecânica, com falhas frequentes nos componentes do motor e da transmissão. A traseira balançava e na reta de alta velocidade de Mulsanne, o carro desviava para todos os lados, aparentemente de forma aleatória. Isso deu ao 917 a reputação nos circuitos automobilísticos de ser um fazedor de viúvas posteriormente. Sem software moderno que existem hoje em dia, era difícil para a engenhosa equipe da Porsche entender o que estava acontecendo de errado. Piëch havia investido uma quantidade enorme de dinheiro para construir o 917, e um possível colossal fracasso significaria o fim da linha para a equipe com poucos recursos. Então, apesar da reputação do 917, Piëch se reuniu com John Wyer, da equipe JW Automotive Engineering, patrocinada pela Gulf. Eles iriam correr com o carro no Campeonato Mundial de 1970. Alguns meses depois, as equipes da Porsche e de Wyer se encontraram na Áustria para trabalhar nos problemas. O engenheiro da JW, John Horsman, fez uma observação que salvaria o projeto. Não é novidade que um carro que atinge rotineiramente velocidades acima de 300 km por hora tenha restos de insetos espalhados pelo para-brisa, e o 917 não era uma exceção. Mas Horsman notou que nenhum inseto pousava na traseira do carro. Para muitos entusiastas de carros, isso não significa nada, mas para Horsman foi um momento de achei. O problema estava confirmado na aerodinâmica do carro. A falta de insetos indicava que o ar não estava fluindo corretamente sobre a traseira do carro, e o 917 não estava produzindo qualquer downforce. Como resultado, Horsman concluiu que essa era a razão da instabilidade atrás do carro, e sem perder tempo algum, uma solução improvisada, mas criativa, foi criada.
Armado com chapas de metal, fita adesiva e parafusos, Horstman começou a desmontar a longa traseira do carro naquela noite. Nenhum engenheiro de nenhuma das equipes foi para a cama. Em vez disso, redesenharam a traseira do carro. Eles colocaram chapas de alumínio sobre as rodas traseiras, indo até o topo das aletas traseiras. Esperavam que isso fornecesse o downforce tão necessário sem comprometer a velocidade. A nova traseira era mais compacta do que a versão anterior. Isso levou os engenheiros a chamá-lo de Kurz, a palavra alemã para curto. Quando o sol nasceu sobre Ostenheitring, na manhã seguinte, o piloto Brian Redman recebeu um carro completamente novo para pilotar. Redman, que tinha sido um dos maiores céticos do carro, deu uma volta. Quando voltou aos boxes, ele disse: agora é um carro de corridas. Nos meses seguintes, ficou claro que nada poderia parar a nova versão do carro. A equipe redesenhou completamente a traseira para incluir uma cauda de alumínio em forma de cunha, juntamente com várias outras modificações. A suspensão foi ajustada para melhor estabilidade e controle, aderência e o manuseio, recalibragem do motor e reforçaram a estrutura do chassi para suportar as tensões de uma corrida de resistência. As modificações feitas resultaram em um carro 5 segundos mais rápido por volta e principalmente mais estável e confiável. A versão revisada seria conhecido como 917K e viria forte para a edição de 1970 das 24 Horas de Le Mans é uma das mais memoráveis e significativas na história. A corrida teria um total de 51 carros, representando uma ampla variedade de fabricantes e formidáveis adversários como a Ferrari com seu modelo 512S. A Ferrari tinha uma equipe forte, bem financiada, com vários carros inscritos e pilotos talentosos, incluindo Jack Ickx, Ignazio Giunti e Nino Vaccarella, que seria o principal rival. Além da Matra Simca, com o MS650, outra forte competidora, era conhecido por sua durabilidade e inovação técnica, e as perigosas Alfa Romeo T33/T, que embora não tão dominantes quanto a Ferrari e a Porsche, a Alfa Romeo também era um competidor notável, trazendo o T33 para a corrida. Outro motivo, a chuva. A tempestade que vinha se formando nos dias anteriores à corrida tornou a já desafiadora pista ainda mais difícil de se navegar. Mas os pilotos Richard Atwood e Hans Herrmann pareciam bem confiantes. O 917K, recém-saído de uma vitória em Daytona, estava pronto para o desafio. Desde o início, a corrida foi uma batalha entre Porsche e a Ferrari. Nas primeiras horas, a chuva intensa causou vários acidentes e muitos carros foram eliminados na competição. A visibilidade e a aderência eram extremamente precárias, tornando a pilotagem um desafio formidável. Os Porsche 917Ks mostraram-se muito fortes, mantendo um ritmo rápido apesar das condições difíceis. A confiabilidade e a velocidade fizeram a diferença. A Ferrari sofreu uma série de problemas mecânicos e acidentes que eliminaram muitos de seus carros. Os adversários Matra e Alfa Romeo também enfrentaram dificuldades e não a ameaçaram. Durante a noite a chuva continuou e a corrida viu mais abandonos devido a acidentes e falhas mecânicas. As condições melhoraram um pouco na madrugada, mas a pista ainda estava traiçoeira. Nas horas finais, o Porsche 917K, pilotado por Hans Herrmann e Richard Atwood, manteve a liderança. A estratégia da equipe Porsche e a resiliência dos pilotos foram cruciais para sustentar a vantagem. 24 horas depois e 343 voltas completadas, Atwood e Herrmann venceram, dando a Piëch e a Porsche Salzburg sua primeira vitória em Le Mans. E o sonho que virou realidade ficou ainda melhor, cravando também o segundo lugar com o 917K da equipe Martini Racing e completando o pódio uma Ferrari 512S. Kann mir und konnte mir keinen besseren Abschluss vorstellen. Em 1971, a Porsche fez alguns ajustes finos, notavelmente introduzindo um chassi de magnésio, tornando uma obra-prima. O carro também foi decorado com duas pinturas icônicas, uma das quais apresentada no filme Le Mans, estrelado por Steve McQueen, além de uma versão otimizada de desempenho, o 917 LH. Novas regulamentações permitiram o uso de motores maiores e mais potentes, beneficiando a Porsche, que já estava à frente em termos de inovação técnica e, inevitavelmente,
Os pilotos que emergeriam vitoriosos foram os companheiros de equipe Helmut Marko, sim, ele mesmo, o diretor da Red Bull Racing, e Hans van Lennep. Dessa vez, a equipe Martini Racing chegou ao topo. A dupla liderou a corrida por 11 horas e quebrou 2 recordes que se manteriam até 2010. Eles terminariam com uma velocidade média de 222 km por hora e cobriram uma distância de 5.335 km. No final da temporada, o Porsche dominou quase todas as corridas do campeonato, sendo avassalador. O carro se tornou tão dominante que a FIA foi forçada a banir o motor de 12 cilindros do 917, encerrando oficialmente seu curto reinado. Mas a essa altura a Porsche não tinha mais nada a provar, tinha virado um titã das pistas. E hoje a Porsche é a fabricante mais bem sucedida em Le Mans, com um total de 19 vitórias, provando sem sombra de dúvidas que alguns erros eventualmente valem a pena. E Piëch havia se consagrado como um visionário, um exímio líder e faria mais um projeto que mudaria o mundo dos carros. Lembra que eu falei do Audi 4? Considerada frágil, fraca, medíocre e incapaz? Bom, as 4 argolas queria dar um basta nas vitórias dos rivais nas corridas. Um jovem prodígio junto de Piëch iria fazer de tudo para isso acontecer. Eles queriam transformar a Audi em protagonista. O vídeo já começou aí na sua tela, se ajeita aí que eu te vejo já. Curtiu o vídeo? Considere dar um hype, like, porque ajuda demais a distribuir para mais gente.